Jovens do sexto ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero que todos estejam bem. Hoje a nossa proposta é justamente de fazer a correção da nossa atividade. Espero aí que vocês estejam todos bem e vamos aí para a nossa intro. Vamos para a nossa correção, né? Então, vamos lá. Nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida, né? Hoje vamos corrigir a nossa atividade e esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Então, vamos lá. Vamos para a primeira questão. A primeira questão diz assim: calcule mentalmente as raízes dos seguintes números. Então, calcular a raiz quadrada, né? É procurar um número que multiplicado por ele mesmo dê igual ao radicando. Lembre que radicando é o número que está dentro do radical. Então, a raiz quadrada de 1. Ó, bacana, muito bem, é 1. Porque 1 vezes 1 é 1. Beleza? Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3, professor. Porque 3 vezes 3 é 9. Olha aí, rapaz, só tem fera mesmo. Raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4, professor. Porque 4 vezes 4 é 16. Muito bem. Raiz quadrada de 25. Essa aqui é moleza mesmo, né? A raiz quadrada de 25 é 5. Porque 5 vezes 5 é 25. Agora aumentou. Raiz quadrada de 100, mas essa também é moleza, porque 10 vezes 10 é 100. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Ó. Rapaz, isso é mole demais. Então, essa era a primeira questão, né? A segunda diz assim: escreva uma igualdade usando os números 2, 12 e 144 e os símbolos radical, né? E igualdade. Depois determine qual desses números representa o índice, o radicando e a raiz quadrada. Ah, rapaz! Vamos lá. Olha só. Então, vamos usar logo o símbolo, né? Então, vamos usar o símbolo da raiz, né? Então, vamos usar logo ele. Olha só. Nessa posição aqui, pessoal, vai ficar o índice. O índice, a gente vai botar o 2, né? Ele não aparece na raiz quadrada, viu? Ele não aparece na raiz quadrada. Mas só para a gente identificar, eu vou colocar ele aí, certo? Vamos colocar aqui no radicando o 144, ok? 144. Vamos usar agora a igualdade. Usando a igualdade, e aí eu vou ter como resposta o 12. Então ficou assim, ó. Raiz quadrada de 144 igual a 12. Então, o 2 é chamado de índice, certo? Índice. Então, o índice aí é 2. O radicando é o 144. E a raiz quadrada é o 12, que é a resposta, certo? Molezinho aí, fácil demais, né? Então, 12 vezes 12 é 144. Bacana? Beleza? Vamos lá. Junte-se a um colega e responda: qual é o número diferente de 0, não pode ser 0, que, ao ter extraído a raiz quadrada, é igual a ele mesmo? Ora, pessoal, só existem dois números cuja raiz quadrada é igual a ele mesmo. Um é o 0, a raiz quadrada de 0 é 0. E o outro, ó, tá bem aqui na letra A, ó, raiz quadrada de 1 é 1. Então, só nos resta dizer que o número é o número 1. Bacana? Vamos lá, adiante. A quarta questão. O professor de Educação Física, olha aí, tio Diego na parada, dividiu a turma de 36 alunos
em algumas equipes para o torneio, sabendo que a quantidade de equipes foi igual à quantidade de integrantes de cada equipe. Então, a quantidade de equipes é igual à quantidade de integrantes. Então, é um número multiplicado por ele mesmo, certo? De cada equipe. Calcule a quantidade de integrantes de cada equipe. Dá para me calcular tanto a quantidade de integrantes como a quantidade de equipes, já que é o mesmo número, certo, pessoal? Então, aí, basta estirar aí a raiz quadrada de 36. Qual a raiz quadrada de 36? Perfeito, aí, 6. A raiz quadrada de 36 é 6. Então, existiam 6 equipes e cada equipe com 6 integrantes. Porque se eu pegar 6 vezes 6, dá 36. Bacana? Joinha? Podemos ir para a quinta? Então, vamos lá. Vamos adiante. Quinta questão. Um tabuleiro quadrado está dividido em 25 quadradinhos de mesmas dimensões, distribuídos em linha e coluna. Então, a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Então, se eu multiplico a quantidade de linhas pela quantidade de colunas, eu vou ter justamente 25. Quantos quadradinhos há em cada linha e em cada coluna? Ora, pessoal, basta você extrair a raiz quadrada de 25. E nós já aprendemos que a raiz quadrada de 25 é quanto? Oi, muito bem, Oswaldo. O cara é fera. Então, a raiz quadrada de 25 é 5, né? Então, existem 5 linhas e 5 colunas. Fácil demais, né? Rapaz, nossa questão é a besta dessa. Esse menino faz essa tarefa em 10 minutos. Vamos lá. Sexta questão diz assim: observe como Adriano fez para estimar o valor da raiz de 10. Ora, ele percebeu que a raiz quadrada de 9 é 3 e que a raiz quadrada de 16 é 4. Ora, o número 10 é um número que está entre 9 e 16, certo? Isso quer dizer que a raiz quadrada de 10 vai estar entre 3 e 4. Né? Nós já aprendemos que existem os números decimais, então vai ter parte decimal aí desse número, certo? Então, de maneira parecida com a de Adriano, estime e associe cada raiz a seguir a um dos intervalos indicados. Então, vamos lá, pessoal. Ora, entre 1 e 2, tem algum número que está aqui nessas raízes, que está entre 1 e 2? Ora, se eu pegar 1 ao quadrado, dá o quê? 1. Bacana. Se eu pegar 2 ao quadrado é 4, pessoal. Então, quer dizer que o número está entre 1 e 4. Qual desses números aí está entre 1 e 4? Olha, raiz de 3. Então, aqui a raiz de 3 vai ficar nesse intervalo. Então, bota aí, raiz de 3. Perceberam aí? É só você elevar ao quadrado, tirando o quadrado perfeito. Ó, 2 ao quadrado é 4. Muito bem. E quanto é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9, pessoal. Então, o número vai estar entre 4 e 9. Qual desses números aí está entre 4 e 9? Isso mesmo, raiz de 7. Então, aí é raiz de 7. Ok? Entenderam aí, né? Ó, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. O número tem que estar entre 9 e 16. Quais desses números estão entre 9 e 16? Professor, agora eu tenho 2 aí. Eu tenho raiz de 13, então eu boto aí. E tenho também o raiz de 15. Então, tanto o raiz de 13 como o raiz de 15 estão nesse intervalo. Então, vou botar aí também, viu, pessoal? Raiz de 15. Ok? 4 ao quadrado é 16. 5 ao quadrado é 25. Então, está entre 16 e 25. Tem algum número que está entre 16 e 25? Tem. O 17, então raiz de 17 fica aí.
E também temos aqui, ó, o 20. Então, esses números aí estão, as raízes dele vai estar entre 4 e 5. Bacana? Entenderam? Olha, pessoal, esses números não têm raiz exata. Ele vai ser um número decimal, certo? Só que você consegue tirar apenas por calculadora, né? Ou quando você chegar lá no 8º ano, a gente vai dar umas dicas aí bacana para vocês perceberem como é a extração de uma raiz não exata. Elas são raízes não exatas, certo? Eles são ditas assim. Ok? Bacana? Podemos ir adiante? Então vamos lá. Leia as informações e escreva o que se pede. O número quadrado perfeito entre 100 e 140. Ora, pessoal, se é quadrado perfeito, lembre que é um número natural elevado ao quadrado. O 100 é o 10 ao quadrado. Depois do 100, eu tenho o próximo quadrado perfeito vai ser, ora, se o 100 foi gerado do 10 ao quadrado, qual é o próximo número depois do 10? Oi, muito bem, 11. 11 ao quadrado é 11 vezes 11. 11 vezes 11 dá 121. 121. 121 está entre 100 e 140? Está. Bacana. Então, esse é o número, pessoal. Porque 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que nós vimos que é 144. Então, consequentemente, 12 ao quadrado passa de 140. Então, o único que tem entre 100 e 140 é o 121, cuja raiz dele é 11. Então, o número é 121 e a raiz quadrada de 121 é 11. Bacana? Beleza? Então, vamos lá. Letra B. O número par, cuja raiz quadrada é um número natural entre 64 e 144. Pessoal, qual a raiz quadrada de 64? 8. Bacana, 8. Qual a raiz quadrada de 144? 12. Muito bem. Olha só, eu estou procurando um número entre 8 e 12. Quais os números que eu tenho entre 8 e 12? 9, 10 e 11. 9, 10 e 11. Quais desses são pares? O 10, perfeito. E quanto é 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é 100. Rapaz, ó. Então, esse é o número, pessoal. Esse é o número par, cuja raiz quadrada é um número natural que está entre 64 e 144. Certo? Então, 100. E a raiz quadrada de 100 é 10. Entendiu? Bacana? Podemos ir? Então, vamos lá. Letra C. A raiz quadrada de um número quadrado perfeito entre 15 ao quadrado e 17 ao quadrado. Pessoal, depois do 15, qual é o que vem? 16, isso mesmo. Então, qual é 16 ao quadrado? Então, esse é o número, pessoal. Então, 16 ao quadrado. Aí você multiplica aí que você vai ter justamente, né? Ele quer a raiz quadrada desse número, certo? Então, a raiz quadrada do resultado vai ser justamente o 16, que é o número que está entre 15 e 17. Bacana? Beleza? Vamos adiante? Então, vamos lá. Olha só. Complete as sentenças com os símbolos menor que. Esse símbolozinho aqui, ó, significa menor que. Você passa um traçozinho assim, ó, ele fica parecendo um 4. Se você passar um traçozinho aqui, fica parecendo um 7. Então, esse é o menor que, porque 4 é menor que 7. E esse é o maior que. Ou igual, de maneira a tornar as sentenças verdadeiras. Certo? Pessoal, olha aqui, ó. Desse lado eu tenho uma raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada de 25? É 5, professor.
Então, ó, a raiz quadrada de 25 é 5. Consequentemente, esse número é igual a esse. Então, bota o sinalzinho de igualdade. Bacana? Qual a raiz quadrada de 1? A raiz quadrada de 1 é 1, professor. Então, 2, ele é maior ou menor do que 1? Maior. Então, bota lá o símbolo de maior. 2 é maior do que raiz quadrada de 1, pois a raiz quadrada de 1 é 1. Bacana? Vamos lá. Qual a raiz quadrada de 81? A raiz quadrada de 81 é 9. Então, 9 é maior ou menor do que 8? Maior, né? Então, bota símbolo de maior. Raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64 é 8, professor, nós vimos agora. E 8 é maior ou menor do que 7? 8 é maior do que 7, então quer dizer que 7 é menor do que 8. Então aí você bota o símbolo de menor. Beleza? Bacaninha. Vamos para a 11ª. 11ª. Escreva em potências com expoente 2 cada um dos números apresentados. Em seguida, calcule as respectivas raízes quadradas, certo? Então, você vai determinar. Olha só, pessoal. 100. Lembra daquela questão da base 10? O expoente duplica a quantidade de zeros. Então, o que eu faço? Eu boto 10 ao quadrado. Por que 10 ao quadrado? Porque tem 2 zeros, certo? Eu pego a quantidade de zeros, 2 dividido por 2, porque ele quer o expoente 2, dá o quê? 2 dividido por 2 é 1, professor. Bacana. Então, quer dizer que vai ter 1 zero. Porque esse 2 aí é a duplicação da quantidade de zeros. Ah, professor. Então, quer dizer, se eu tenho 4 zeros aqui, eu vou pegar 4 e vou dividir por 2. Quanto é 4 dividido por 2? 2. Então, quer dizer que o 1 vai acompanhado de 2 zeros ao quadrado. Perfeito, é isso mesmo, pessoal. Ó, vai ficar 100 ao quadrado. Por que 100 ao quadrado? Porque 1 ao quadrado é 1. E aqui, ó, essa quantidade de zeros é duplicada. Então, vão ter 4 zeros. Basta você pegar a quantidade de zeros e dividir por 2. E aí você tem justamente a quantidade de zeros que vai ficar na base. Certo? Olha aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros. Então, eu pego 6 dividido por 2, dá o quê? 3. Então, a base vai ter 3 zeros. Então, vai ficar 1000 ao quadrado. Pronto, pessoal. Moleza demais, né? Olha só. Se eu for tirar a raiz quadrada desses números, vai ser justamente essas bases. Porque eu estou procurando um número que multiplicado por ele mesmo dê igual a esse daqui, né? Então, a raiz quadrada de 100 é 10. A raiz quadrada de 10.000 é 100. E a raiz quadrada de 1 milhão é 1000. Né? Porque eu estou procurando justamente um número que multiplicado por ele mesmo, 2 vezes, né, dê igual a esse número aqui. Então, é justamente isso, pessoal. Isso daqui é só para você entender, ó, que quando eu tenho elevado a 2, a raiz quadrada vai ser esse número que está aqui embaixo, certo? Então, toda vez que o número estiver ao quadrado, a raiz quadrada dele vai ser justamente a base. Ó. A raiz quadrada vai ser 100. A raiz quadrada vai ser 10. Beleza? Bacaninha. Podemos ir adiante. Então, vamos lá. Ó, 12ª. Identifique quais dos números apresentados são números quadrados perfeitos. Depois, calcule a raiz quadrada de cada um deles. Olha só. 81 tem raiz quadrada? Tem, professor, porque 9 vezes 9 é 81. Então, ele é um quadrado perfeito. E a raiz quadrada de 81 é quanto? Acabamos de dizer, né? 9, muito bem. Olha só, 64. Nós já vimos que 64 é um quadrado perfeito. Por quê?
Porque 8 vezes 8 é 64. Ah, então quer dizer que ele é um quadrado perfeito. E qual é a raiz quadrada de 64? É justamente o número que eu multipliquei por ele mesmo para dar 64. Então é 8. Perfeito. 169. Aí já é maior do que 100, professor. Ah, mas eu posso usar aquela técnica, né? Está entre 10 e 20, porque 10 ao quadrado é 100 e 20 ao quadrado é 400. Ele está entre 10 e 20. Ele termina em 9. Quais são os números que terminam em 9? Ah, são o 3 e o 7, porque 3 ao quadrado é 9 e 7 ao quadrado é 49. Então, o 3 e o 7. Ah, se termina em 3 ou em 7 e está entre 10 e 20, então pode ser o 13 ou pode ser o 17. Bacana, beleza. Só que 169, ele está mais perto do 100 ou do 400? Isso, ele está mais perto do 100. Consequentemente, ele é 13. Porque 13 vezes 13 dá 169. Então, ele é um quadrado perfeito. Viu, pessoal? Então, a raiz quadrada de 169 é 13. Já nesses indivíduos aí, pessoal, ó, nós já vimos que 11 ao quadrado, ó, 10 ao quadrado é 100. 11 ao quadrado é 121. Passou de 111. Então, consequentemente, 111 não tem raiz quadrada. 13 ao quadrado é 169. 14 ao quadrado, pessoal, é 14 vezes 14, que dá 196, que passa desse número. Então, esse daqui também não é quadrado perfeito, certo? Então, os únicos que são quadrado perfeito, 81, 64 e 169. Bacana? Beleza? Vamos adiante. Escreva em ordem crescente todos os números quadrados perfeitos que estão entre 100 e 200. Ora, nós já temos um ali, né? Então, vamos aqui, ó. Primeiro, nós já vimos 121, porque a raiz quadrada de 121 é 11. 12 ao quadrado, 144. Também tem raiz quadrada e é menor do que 200. O próximo, 169, né? Que é o 13. 14 ao quadrado dá 196, como eu disse para vocês, né? Ó, por isso esse daqui, ó, passa dele, então, consequentemente, ele não é quadrado perfeito. Porque aqui é 13 e aqui é 14. E ele não corresponde a nenhum desses números, certo? Então, 196. 15 ao quadrado, pessoal, já vai dar 225. Então, passa de 200. Então, só esse daí. Só que ele quer a raiz quadrada. Então, agora ficou moleza. Ó, pessoal. Raiz quadrada de 121, 11. Raiz quadrada de 144, 12. Raiz quadrada de 169, 13. Raiz quadrada de 196, 14. Pronto, ó. Vocês já sabem agora até a raiz quadrada de 196, né? E 15 ao quadrado também dá 225. Então, 225 é o próximo quadrado perfeito. Mas como ele é maior do que 200, então para por aí, certo? Só vai até o 196. Bacana, pessoal? Então, vamos lá. Olha só. A 14ª questão, ou a 14ª, diz assim: efetue os cálculos em seu caderno e complete o quadro a seguir, com os números adequados. Olha só, nessa primeira linha, ele pegou o número que estava aqui, na primeira coluna, né, depois dele, ele tirou a raiz quadrada, na segunda coluna depois dele, ele multiplicou esse número por 2, e na terceira coluna depois dele, ele elevou ao quadrado, certo? Então, ele quer que você faça a mesma coisa, certo? Então, 25. Qual a raiz quadrada de 25? Perfeito, 5. Porque 5 vezes 5 é 25. Ele quer que eu multiplique 25 por 2. 2 vezes 25, 50.
E ele quer que pegue o 25 ao quadrado. 25 ao quadrado, pessoal, é 625. Então, o 625 ele tem raiz quadrada, certo? E é 25. Beleza? Ele quer só que você faça isso. Então, raiz quadrada de 36 é 6, professor. 2 vezes 36, 72. Né? E 36 ao quadrado. Aí o número já fica bacaninha, né? Ó, 1296. A raiz quadrada de 1296 é justamente 36. Beleza? Né? E você percebe, pessoal, que o dobro é diferente de elevar ao quadrado. Dobro é multiplicar por 2, elevar ao quadrado é multiplicar o número por ele mesmo. Raiz quadrada de 49. 7, né? Moleza demais. 49 vezes 2, ou 2 vezes 49, 98. E quanto é 49 ao quadrado? Esse aqui vai aumentar um pouquinho, né? 2.401. Então, a raiz quadrada de 2.401 é quanto? 49. Aí, rapaz, são fera mesmo. Raiz quadrada de 121. Professor, nós já vimos várias vezes, é 11. Né? 2 vezes 121, 242. E 121 ao quadrado. 121 ao quadrado, pessoal, 14.641. Né? Então, 14.641 tem raiz quadrada e a raiz quadrada é 121. Agora, vamos lá para o menorzinho, né? Raiz quadrada de 144. 12, muito bem. 2 vezes 144, 288. E quanto é 144 ao quadrado? 20.736. Então, a raiz quadrada de 20.736 é 144. Então, essas eram as considerações aí dessa questão, pessoal. Muito fácil, né? É só preencher o quadrozinho aí, belezinha, sem nenhum problema. Então, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e valeu!